Filhotes estão vivos. No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre nadando contra a corrente, como a dificuldade em formar as próprias ideias abre espaço para ideologias irracionais. Uma obra do Bernardo Guimarães Ribeiro. Essa obra aqui, ó, editora Armada. Não é de livros que você precisa, é de algumas coisas que antigamente estavam nos livros. Descubra essa coisa onde puder. Nos velhos discos fonográficos, nos velhos filmes e nos velhos amigos. Procure na natureza e procure em você mesmo. Os livros eram só um tipo de receptáculo onde armazenávamos muitas coisas que receávamos esquecer. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. A ditadura do politicamente correto, a autocensura, as minorias histéricas, os viés ideológicos que contaminam pesquisas e estudos apresentados falsamente como respostas inexoráveis para perguntas complexas que exigem respostas não lineares e não definitivas são fonte e reconforto para os preguiçosos, para o homem massa de Ortega y Gasset. Aqueles que não se valorizam, que se sentem como todo mundo e que, mais grave, se sentem bem sentindo-se idênticos aos demais. O autor afirma que esta obra não é um livro, e eu concordo. É muito mais que um livro. É um receptáculo onde o autor armazenou coisas que não podemos esquecer. Se na distopia de Bradbury queimavam-se livros, hoje queimam-se ideias, e esta obra é um excelente ponto de partida para entender como isso acontece. O prefácio do Beni Barbosa, estudioso em segurança pública e criminalidade, escritor e presidente do movimento Viva Brasil. Bernardo Guimarães Carvalho Ribeiro nasceu em Salvador em 1976. Cursou administração de empresas e graduou-se em Direito em 2001 pela Universidade Católica do Salvador, na Bahia. É especialista em Direito Processual Civil, foi advogado e servidor público do TRE e do TRT e desde 2006 procurador do Ministério Público do Trabalho. É também professor de Direito Administrativo, filho, neto, aluno e esposo de mulheres de fibra. Sempre resistiu a aceitar a vitimização proposta pelo feminismo, caráter que se estendeu a todas as demais doutrinas vitimistas e fatalistas surgidas nas últimas décadas. Há pouco mais de 10 anos passou a dedicar-se ao estudo aprofundado da ciência política, economia política, sociologia e filosofia, de onde brotaram as primeiras ideias para este livro. Especialmente para a sociedade brasileira contemporânea, sempre lhe intrigou o caminho trilhado nos últimos anos como meio de superação das nossas desigualdades históricas, a divisão da sociedade em negros e brancos, ricos e pobres, patrões e empregados, sem terra e produtores rurais, LGBTs e heterossexuais, progressistas e conservadores. É mesmo o nosso destino redentor ou a exacerbação das diferenças é um indutor de mais ressentimento e, portanto, mais divergências. Esse caldeirão de ideologias irracionais, a descoberta do conservadorismo representou um norte e a certeza de que muitas mudanças refletem apenas revanchismo e o ideário da troca do papel de oprimidos por opressores. Há uma veia profundamente filosófica neste nadando contra a corrente. Como tive o privilégio de ler a obra antes do público, talvez tenha sido o primeiro a perceber como o livro é um antídoto para, talvez, o maior problema pós-moderno, a crença em mitos ideológicos, políticos e racionais. O crente nesses mitos ignora a universal relação de causa e efeito e não admite que todos estamos condenados a sofrer as consequências racionais das nossas escolhas irracionais. Nadando contra a corrente é um chamado à razão em nossa época infestada de sentimentalismo tóxico e de ideologias irracionais. André Assi Barreto, professor de filosofia, tradutor e editor. Um pouquinho mais dessa aula, dedica esse trabalho à minha família, avós, pais, tios, primos e irmã, de quem pude absorver muito do que sou, e em especial minha querida esposa e os meus filhos, Laura e Gabriel, dos quais espero que pensem sempre com a própria cabeça. Um agradecimento especial ao meu pai, que muito colaborou com essa obra nas inúmeras conversas ao longo dos anos. Salvador, março de 2018. A apresentação é do Márcio Scansani. Vivemos tempos interessantes. Não que a humanidade não tenha vivido momentos semelhantes antes. Ao contrário, viveu. O que difere esta nossa era das demais é a rapidez com que os fatos sucedem. Até bem pouco tempo existia uma espécie de espiral do silêncio que envolvia a promiscuidade criminosa entre globalismos espúrios, imprensa subjugada ou simplesmente vendida, e a produção cultural tupiniquim que foi quebrada graças às redes sociais. Décadas de preparação no sentido de desconstrução social e moral foram expostas. As ideias sobre vários fenômenos que ocorriam à nossa volta, que por longos anos as pessoas pensavam que eram próprias ou mesmo que faziam sentido, revelaram-se fruto dessa promiscuidade intelectual e um uso criminoso das boas intenções da maior parte dos cidadãos comuns marteladas em suas cabeças. A partir dessa quebra, em bom exemplo do Zeitgeist, do espírito do tempo, que despido de seu conceito hegeliano, torna-se somente o que a palavra diz,
o mais profundo espírito de nossa época, o material mais denso de natureza documental, passou a ser produzido por intelectuais que, aos poucos, mas de maneira irreversível, começam a ser notados. As divisões da sociedade entre brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, ativistas de causas verdes e simples cidadãos que querem apenas viver em paz, nordestinos e sulistas, e até mesmo o absurdo dos absurdos, mulheres e homens, aos poucos estão sendo expostas em toda a sua torpeza, ignomínia e malcaratismo por seus próprios resultados. As redes sociais apenas apressaram o fenômeno. As pessoas começam a entender que não precisam fazer grande coisa, basta que prestem um pouco de atenção aos resultados do que essa gente prega ou aos resultados das políticas de seus amigos em Cuba, na Venezuela. Basta tirar os óculos cor-de-rosa da ideologia tacanha para ver que se trata de mais que a já conhecida ideologia redentora. Trata-se pura e simplesmente de controle de massas. E começam a perceber que já existe material disponível para que o próprio indivíduo busque informações e delas forme suas conclusões. É com esse espírito que a Armada tem a honra e o prazer de apresentar ao público brasileiro Bernardo Guimarães Ribeiro, procurador do Ministério Público do Trabalho do Estado da Bahia, um estudioso de todas as causas que mobilizam massas com finalidade transformadora, para somar-se ao time desses intelectuais que não engolem verdades pré-fabricadas e que internamente gostamos de chamar de úteis e urgentes. Foram anos de pesquisas e conversas com outros brasileiros de elevada cultura e moral, incluindo seu próprio pai. Falando em resultados, os da proliferação de intelectuais e dessa soma de esforços até atingirmos massa crítica suficiente serão colhidos em breve. Mais ou menos, inicialmente, podemos dizer que, por meio deles, o Brasil pode voltar a ser um país um pouco mais digno. Bem-vindo à Armada, Bernardo. Santo André, maio de 2018. Prefácio do chileno César Guimarães, que é advogado, analista cultural e colaborador de primeira hora da Armada. De tempos em tempos, tudo à nossa volta nos parece caminhar de tal forma que nossa percepção das coisas se mostra por demais distorcida para nós insistindo naqueles valores que nos identificam como indivíduos dotados de personalidade, com caráter e vontade próprios. Esse espírito de manada torna a todos mera manifestação sem domínio nem capacidade de transformação do ambiente à nossa volta, provocando uma espécie de processo de desmantelamento da civilização como a conhecemos. A verdadeira luta do bem contra o mal, da prosperidade contra o ocaso, da busca da felicidade que gera riqueza, da liberdade e da prosperidade que erguem nações contra a opressão e o domínio dos homens, em meio ao senso comunal, sob escárnios e insultos dos maledicentes e ignorantes, que por fim, exaurindo-nos, nos absorve na amálgama dos tiranos e conquistadores. Não raro nos chamarão de egoísta, acusar-te-ão de desumano e insensível, por simplesmente negares abrir mão justamente daquilo que vos faz humano, da única coisa que te faz pertença da criação, imagem e semelhança de Deus, igualmente único e criador, tua essência divina que te torna ser, e não apenas um corpo inerte que está, tua personalidade dotada de autodeterminação. Esse é um pouquinho dessa obra aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, ainda que você tenha achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore também com o nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Queria agradecer aos inscritos, já são mais de 300, agradecer também a todos aqueles que, hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam aqui pelo canal, e também aqueles que se interessam e compartilham o nosso canal, os nossos vídeos, seja nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, vídeos, até a próxima.